Acordem, igreja! O maior e mais assustador juízo que pode recair sobre uma congregação, sobre um ministério, sobre um povo, não é a perseguição que vem de fora, nem a escassez de recursos que nos assola, mas o Deus vivo ir embora e ninguém notar a sua ausência. O culto continua, os programas seguem em frente, o louvor ecoa no auditório, mas o céu, que já foi aberto, está agora em silêncio. Essa é a tragédia mais profunda dos nossos dias. A glória partiu, o fogo se apagou, mas o povo ainda canta, dança e se move como se nada tivesse acontecido, em uma rotina vazia. Onde está o nosso pranto, nossa humilhação? Onde está a santa indignação diante da ausência de Deus? A igreja que perde a presença de Deus perde a sua razão de ser, perde a sua identidade, perde o seu poder. É tempo de parar a música e clamar: Senhor, onde estás? Na época do sacerdote Eli, a Arca da Aliança, que representava a manifestação da presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Em meio ao caos, a esposa de Finéias deu à luz um filho e, antes de morrer, o chamou de Icabode, que significa a glória se foi de Israel. A presença de Deus, a sua manifestação, era o verdadeiro diferencial, o único poder do povo de Israel. Sem ela, restava apenas religião vazia, rituais mortos, um templo vazio. Hoje, muitas igrejas estão lotadas, com bancos cheios, com agendas esgotadas, mas o altar está vazio, frio, sem fogo. O Espírito Santo partiu, mas poucos choram por isso. A religião se tornou um substituto cruel para o relacionamento com Deus e o ativismo um substituto para a intimidade. Que o nome de nossa igreja não seja um dia Icabode, a glória se foi. A presença de Deus não vai embora de repente, ela se retira gradualmente, quase imperceptível. Primeiro vêm os alertas proféticos ignorados, depois o silêncio do céu. O pecado tolerado, a oração negligenciada, a palavra de Deus enfraquecida e o altar abandonado afastam, passo a passo, a glória de Deus. Quando o fogo consumidor se apaga, a fumaça da religiosidade e do ativismo toma o seu lugar, e a frieza espiritual começa a ser vista como algo normal, como parte da maturidade da igreja. A tragédia não é a ausência de Deus, mas a nossa incapacidade de sentir e de nos importar com ela. O pecado tolerado em nossa vida, o compromisso com o mundo em nosso coração é um desprezo direto pelo santuário, pela presença de Deus. O Deus Santo não habita onde o pecado reina. A presença de Deus não compete com nossa vaidade, nosso ego, nossa autossuficiência. Quando a igreja se torna um lugar onde a iniquidade é ignorada e a santidade não é mais pregada, ela se torna um templo que Deus, em sua majestade, se recusa a habitar. O silêncio do céu é o som de um santuário desprezado. Há sinais claros e inconfundíveis de uma igreja onde Deus já não habita em poder e glória. A falta de arrependimento genuíno, pregações que não confrontam o pecado, a oração que se torna apenas um ritual para abrir e fechar cultos, a ausência total de milagres e de vidas transformadas. O amor pela estrutura e pelos programas, mais do que pela presença de Deus, é um sintoma alarmante. Uma igreja onde a comunhão se torna superficial, onde a verdade da palavra é negociada e o Espírito Santo é ignorado, é uma igreja que está doente. São estes sinais que mostram que a presença de Deus se foi e que o povo, em sua cegueira, se contenta com as sobras da religiosidade. Quando a glória de Deus parte, a música e o louvor podem até continuar. Emoções e sensações podem ser fabricadas pela energia da multidão, pela performance dos músicos e pelas luzes do palco. Mas o louvor que não é regado pela presença de Deus é apenas ruído vazio para os ouvidos do Pai. É possível ter um culto perfeito aos olhos humanos, com uma produção impecável, mas ser repugnante aos olhos de Deus. O louvor que agrada a Deus nasce do quebrantamento, da rendição, da santidade e não da busca por entretenimento. Ele não precisa de nossa performance, mas de nosso coração. O mais assustador não é Deus se afastar, pois Ele é santo e justo para fazê-lo, mas o povo não se importar. Muitos acham normal viver sem resposta de oração, sem lágrimas no altar, sem sentir a presença de Deus por meses ou anos. Isso é anestesia espiritual.
O coração deixa de sentir, mas continua funcionando na aparência, na rotina. A indiferença é em si mesma o maior dos julgamentos, pois o coração se torna insensível a Deus. O pior castigo que Deus pode dar a um povo que o abandona é deixá-lo seguir seu próprio caminho, continuar em seu ativismo vazio, sem sua interferência, sem a sua presença. O que é mais triste do que uma igreja que nem sequer nota que o seu noivo já partiu? Quando Deus não é mais o centro, o homem se torna. Eventos, luzes, entretenimento e discursos motivacionais ocupam um espaço que deveria ser de lágrimas, quebrantamento e santidade. É a idolatria sutil do homem, do seu próprio poder, dos seus próprios planos. A igreja, sem a presença de Deus, vira um clube social, um centro de autoajuda, um lugar de entretenimento, mas deixa de ser a casa de oração, o lugar de glória. A boa notícia é que mesmo depois que a glória se vai, Deus sempre responde a um altar reconstruído. A história nos mostra que quando um povo se humilha, se arrepende e clama com sinceridade, o céu se abre novamente. Não é tarde demais, desde que haja fome genuína e arrependimento profundo. Deus não volta onde há religiosidade, mas onde há fome por Ele. O retorno da glória de Deus não acontece por decreto, mas por um altar reconstruído. O altar precisa ser reacendido com oração. O coração precisa ser quebrantado com arrependimento e a vida precisa ser purificada com santidade. O que mais precisamos hoje não é de novos métodos, novos programas ou novas estratégias. O que a igreja precisa é da velha e poderosa presença de Deus. O preço da presença é o altar. Hoje Deus pergunta a você: você percebe a minha ausência? Você vai se conformar ou vai me buscar com todo o seu coração? O altar precisa ser reacendido, o coração quebrantado, a vida purificada. Não há outra forma. O que mais precisamos não é de novos métodos, mas da velha presença. Deus sempre usou pessoas, não programas. A história da igreja é cheia de homens e mulheres que, em meio à frieza eclesiástica, se tornaram intercessores, clamando pela glória de Deus. Eles se tornaram a voz de Deus, o fogo do avivamento. Deus ainda está procurando por um remanescente, por aqueles que não se conformam com a ausência da glória, que se recusam a aceitar um cristianismo sem presença. Hoje, Deus te convida. Volte ao altar da sua presença. Não espere pelo juízo, não espere a perseguição, não espere o mundo mudar. Busque a Ele. O maior risco não é perder dinheiro, fama ou influência, mas perder a glória que faz de seu povo algo especial. A glória que o distingue de todas as nações da terra. Renda-se a Deus. Clame por sua presença. A igreja pode até lotar, mas só vale a pena se Deus estiver lá.